Então vamos lá para a nossa primeira aula sobre sistema de equações. Eu vou apresentar para vocês dois métodos de resolução para esse tipo de sistema de equação do primeiro grau, que é o método da adição e o método da substituição. Mas antes que a gente vá na resolução propriamente dita do sistema de equações, queria relembrar vocês como a gente resolve uma equação do primeiro grau, né? E eu acredito que muitas pessoas que resolvem equação do primeiro grau não sabem por que elas resolvem desse jeito. Por exemplo, eu tenho um número que eu não sei qual é esse número. Então, a gente aprendeu que a gente usa uma letra, pode ser qualquer letra, mas a gente usa mais a letra X. Então, não sei qual é esse número, chamo de X. E eu te digo que X mais 2 é igual a 4. Bom, agora dá para a gente descobrir o valor de X. Como é que a gente descobre o valor de X? Bom, vocês aprenderam que esse 2 passa para o outro lado mudando de sinal. Então fica X aqui, igualdade. Esse 2 foi para o outro lado, era positivo, passou a ser negativo. Então fica 4 menos 2, x é igual a 2. Temos aí o valor de x. Então, se fosse negativo, passaria para o outro lado positivo. Se tivesse dividindo, vamos lá, se tivesse x dividido por 2 igual a 4, passaria para o outro lado multiplicando, porque o inverso da multiplicação, da divisão é a multiplicação, né? E vice-versa. Então, x ficaria igual a 2 vezes 4. X é igual a 8. Tivesse multiplicando a mesma coisa, né? Fosse um número que eu não sei qual é, eu tenho que 2 vezes esse número é igual a 4. Bom, claramente esse número é o 2. Então, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 4 dividido por 2, x é igual a 2. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero te fazer pensar, fazer se questionar do porquê a gente resolve a equação do primeiro grau dessa forma. Então, provavelmente alguém já deve ter se perguntado por que eu resolvo dessa forma. Porque eu passo para o outro lado e mudo de sinal. Bom, a primeira coisa é que em uma igualdade eu posso fazer qualquer coisa de um lado da igualdade desde que eu faça do outro lado também. Por exemplo, se 4 é igual a 4, então qualquer coisa que eu fizer desse lado da igualdade, vou chamar de primeiro membro, então qualquer coisa que eu faça aqui desse lado, eu tenho que fazer desse outro lado também, que é o segundo membro. Então, se eu somar 2 aqui, ó, 4, eu somar 2 aqui, e eu não somar nada do outro lado, então isso não é mais igual. Então, 4 mais 2 não vai ser igual a 4. Então, tenho que somar 2 aqui também. E se eu subtrair um número no primeiro membro, eu tenho que subtrair no segundo membro também. E se eu multiplicar no primeiro membro, eu tenho que multiplicar no segundo membro também. E a mesma coisa é para a divisão. Então, eu posso somar, subtrair, dividir ou multiplicar desde que eu faça em ambos os lados da equação, em ambos os membros. Então, observe o seguinte, voltando para a nossa equação ali. Se x mais 2 é igual a 4, vamos lá, colocar assim, x mais 2 é igual a 4. Eu tenho que descobrir quem é x. Se eu tenho que descobrir que é x, seria bom se esse x tivesse aqui sozinho, né? A gente fala isolar o x. Mas como eu faço isso? Esse 2 tem que sumir. Eu sei como é que esse 2 pode sumir. É só subtrair 2 aqui, né? 2 menos 2 é 0. Só que lembra que eu falei? Se eu faço
alguma coisa de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro também. Então, se eu subtrair 2 aqui, eu tenho que subtrair 2 lá. Observa o seguinte. Vou voltar aqui para o vermelho. 2 menos 2 é 0, né? Então vai ficar x igual 4 menos 2. Olha só que interessante. É como se esse 2 aqui passasse para o outro lado mudando de sinal, mas na verdade o que é que a gente fez? A gente subtraiu 2 em ambos os lados da equação. Então x ficou igual a 4 menos 2 é 2. Então, na verdade, isso que se fala que pego o 2 e passo para o outro lado, mudando de positivo para negativo, é um macete para a gente resolver a equação sem pensar em como a gente está resolvendo. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que eu estou querendo sumir com esse 2 aqui, eu quero isolar, quero deixar esse x sozinho, e eu estou subtraindo 2 aqui. Por quê? Porque quando eu subtraio 2 aqui, 2 menos 2 é 0. Então vai ficar o x sozinho. Só que se eu subtraio 2 desse lado da equação, eu tenho que subtrair do outro lado também. Assim, a equação não vai alterar seu resultado. Então, observe o seguinte, se eu tenho aqui x menos 4 e isso é igual a 5, quem é x? Ora, o que é que vocês aprenderam? Passo esse menos 4, né? Esse 4 que é negativo, para o segundo membro, mudando o sinal dele. É negativo, passa a ser positivo. Só que olha o que na realidade a gente está fazendo. Vamos lá, eu tenho aqui, vou repetir o x menos 4. Eu preciso que esse 4 desapareça, esse menos 4 desapareça. Então, eu tenho que pensar em um número que eu some com esse 4 e o resultado seja 0. Qual é esse número? Ora, todo número tem um número que somado a ele vai dar 0, né? Qual vai ser esse número aí? Vai ser o mais 4, né? Tenho menos 4, vou somar aqui com 4, menos 4 mais 4 é 0. E aí, isso aqui vai ser igual a 5, só que observa o seguinte. Se eu estou somando 4 no primeiro membro da equação, tenho que somar 4 no segundo membro também. E aí, quando a gente faz essa soma, esse menos 4 vai cortar com esse 4, né? Menos 4 mais 4 é 0. Vou ter aqui x igual a 5 mais 4. E aí o que dá aquele macete, né? Que todo mundo usa, que eu estou pegando esse menos 4, passando para o segundo membro e mudando o sinal de negativo para positivo. E aí eu tenho 5 mais 4. Então, x é igual a 9. Bom, entenda, não é errado, eu não estou dizendo aqui para vocês que é errado pensar dessa forma, que estou pensando aqui que passa para o segundo membro mudando de sinal. Não é errado pensar dessa forma. Mas eu quero que vocês entendam por que acontece isso, né? E o fato de não entender isso aí é que gera muitas dúvidas nos alunos na hora de conseguir entender por que a gente resolve sistema de equações da maneira que eu vou mostrar a vocês que se resolve. Então é importante entender isso. Você tem que se forçar a entender por que isso funciona, né? Às vezes a matemática pode parecer sem sentido porque você só está decorando métodos de se resolver alguma coisa e não está raciocinando, não está conseguindo pensar, não está tendo raciocínio crítico de por que aquilo se resolve daquela forma.
Então, entender o porquê a gente aplica determinados métodos na matemática é o que vai fazer, que vai atribuir o sentido na matemática e vai fazer a gente entender, né, o que a gente está fazendo. Então, na próxima aula, a gente vai mostrar como aplicar isso aí na resolução de sistemas de equações. A gente vai começar com o método da adição, né, que é o método aí mais rápido que a gente tem para resolver sistemas de equações do primeiro grau, né, dependendo do sistema de equação.